Essa experiência que eu vou compartilhar contigo agora é para que eu e você possa estar atento em todos os momentos da nossa vida a ouvir e discernir a voz de Deus. Através de eu discernir a voz de Deus, o diabo, ele não ganhou essa alma. Ele não teve o poder de pegar para ele, tomar para ele essa vida. Essa mulher, ela é uma amiga muito querida minha. Eu amo ela muito, 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 muito. Ela é muito importante na minha vida, porque temos uma história juntas. E ela foi a uma consulta. E eu fui com ela, acompanhar ela, né? Para essa consulta, nessa consulta. E chegamos lá no hospital, entramos no consultório, eu entrei com ela. E ela foi ali consultada, fez alguns exames e saímos da sala e ficamos aguardando o diagnóstico chegar, os resultados dos exames chegar. E chegou o resultado dos exames e o médico nos chamou e a gente foi até o seu consultório novamente. E ali ele deu o diagnóstico. E o diagnóstico foi negativo. O diagnóstico não foi um diagnóstico positivo. Aquilo que ela estava aguardando, aquilo que nós estávamos aguardando. Então, o semblante dela caiu. Foi um momento de muito choro, muita tristeza. Porque até então, essa minha amiga, ela se encontrava impossibilitada de fazer muitas coisas no seu dia a dia. E ela estava confiante que o diagnóstico ia ser positivo e que ia ter algum caminho para que ela pudesse ser curada dessa enfermidade que estava lhe perseguindo. Então a esperança dela foi embora. Aquela felicidade que ela estava dentro de si, tipo assim, por uma questão de segundo, desapareceu. E quantas vezes somos destruídos por dentro, no nosso psicológico, por um diagnóstico negativo, algo que a gente não está esperando. Uma notícia ruim que nos abala e que nos destrói emocionalmente. Quantos de nós já passamos por isso? E no decorrer da nossa caminhada, um dia, quem sabe, iremos passar. E o nosso consolo é o que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu Deus, isso é o que nos dá força, é o que nos dá ânimo, é o que nos consola, é o que nos ajuda a nossa caminhada em todo o decorrer aqui na terra. E então saímos daquele lugar com muita angústia, muito choro, muito sofrimento. Pegamos o Uber e seguimos para ela ir para sua casa. Então ela, com um olhar muito triste, ela sentou à minha direita. E eu fiquei perto dela. E quando eu ando de carro, eu fico muito enjoada com o cheiro da gasolina. Então eu sempre, quando entro, eu fecho meus olhos, quando eu estou com outra pessoa, né? Eu fecho meus olhos e fico ali com o olho fechado, para que eu não veja muito movimento do carro. Então, quando eu fecho os meus olhos, estava com a cabeça encostada no carro, no banco do carro, eu ouvi a voz de Deus
diretamente falando comigo. Foi algo muito extraordinário, foi algo muito poderoso. Deus falou comigo: filha, não se distraia nesse momento com nada. Fique atenta, abra os seus olhos. Fique atenta, abra bem os seus olhos e vigie. Fique vigilante. Meu Deus, é mesmo que eu estiver vendo essa cena na minha frente. É algo muito extraordinário. Então eu falei para Deus em pensamento: mas Deus, eu estou tão enjoada. Quando fecho meus olhos eu me sinto melhor. Mas o Senhor falou comigo: esse momento é de atenção. O diabo quer ceifar a vida dela. O diabo está colocando na sua mente para que ela venha se jogar desse carro. E eu fiquei ali com os meus olhos abertos e fiquei: Deus, eu fiquei muito assustada, porque a gente nunca espera algo desse tipo, desse algo tão forte acontecendo conosco. E eu fiquei muito atenta naquilo que Deus estava falando comigo. Então, o Senhor, Ele me deu uma estratégia naquele momento. E eu entrelacei os meus braços com o dela. Eu sustentei assim o braço dela por dentro do meu e fiquei sustentando. E peguei essa minha outra mão e coloquei assim por cima e usei de estratégia, porque Deus nos dá estratégia nesse momento. Eu ali fiquei conversando um pouquinho com ela, que eu estava muito enjoada, mas em todo tempo o Senhor cuidou de mim. O Senhor, Ele não me desamparou. Olha como Deus é lindo. O Senhor estava cuidando dela e ao mesmo tempo estava cuidando de mim. Então eu coloquei o outro braço assim por cima e fiquei conversando com ela. Fiquei conversando com ela ali um tempo. E ela sempre olhando para a porta do carro. Eu estava com o meu olhar para frente, mas eu estava vendo ela olhando para a porta do carro, para a maçaneta da porta do carro. Sempre ela estava olhando para a maçaneta e o Senhor falava assim: tá vendo, filha? O inimigo está mandando ela se jogar, ela abrir essa porta e se jogar. Então eu segurei e firmei bem os braços dela assim por dentro do meu, segurei na mão dela e fiquei ali fazendo carinho nela, acariciando, usando de estratégia, porque essas estratégias é Deus que nos dá, porque se Deus manda, Deus se responsabiliza naquilo que Ele está nos mandando fazer, nos ordenando fazer. E assim foi todo o decorrer até chegar perto da casa dela. Quando chegou perto da casa dela, o Senhor falou assim: filha, agora você vai testificar do livramento que eu dei para ela, daquilo que eu fiz pela vida dela. Oh, meu Deus, isso é muito, muito forte. É algo muito poderoso. Eu sinto muita presença do Senhor aqui na terra, porque eu ouvi a sua voz mais uma vez. Eu ouvi mais uma vez a sua voz. E o Senhor mandou eu testificar para ela aquilo que Ele tinha feito na sua vida. E eu comecei a falar: minha amiga, o diabo queria ceifar a sua vida. O diabo, ele queria te matar.
Ele queria, o desejo dele era que você abrisse a porta desse carro e se jogasse e tirasse a sua própria vida. Mas Deus te deu um grande livramento. Deus te deu uma nova oportunidade de vida, de viver, de desfrutar da vida que Ele te deu. Você hoje é uma nova mulher, porque Deus te livrou da morte. Oh, meu Deus, que coisa linda! Então ela confessou. Ela disse: minha amiga, realmente, o diabo, ele falou aos meus ouvidos e disse: abre essa porta, se joga daqui para fora, se mata, tira a tua vida, que toda essa dor vai passar. Todo esse sofrimento vai acabar agora. No momento que você se jogar daqui para fora. No momento que você acabar com a tua própria vida. Tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa angústia que você está passando, que você está sentindo nesse momento. Então, o nome do Senhor foi glorificado ali, porque o Senhor, Ele fala. Ele fala, Ele fala, Ele fala. Basta nós estarmos atentos a ouvir a sua voz. Basta nós estarmos atentos a ser obediente àquilo que Ele está nos mandando fazer. Não pense quando Deus fala algo contigo, é coisa da sua cabeça. Imagina se eu pensasse que isso era a voz da minha cabeça, que era coisa que não tinha importância. Imagina se eu pensasse isso. Mas aqui a importância de estarmos atentos a tudo quanto Deus nos manda fazer e falar. Então, quando ela confessou, eu abracei ela muito forte e eu falei para ela: Deus me falou, minha amiga, que o diabo queria tirar a sua vida. E ali o nome do Senhor foi glorificado. E eu comecei a liberar as palavras que o Senhor mandou eu liberar sobre a vida dela. Ali eu fui usada por Deus com grande poder e autoridade e ministrei tudo quanto Deus falou que eu ministrasse na sua vida. E talvez você esteja passando por um processo parecido com esse, ou quem sabe igual a esse. Mas Deus te trouxe até aqui esse vídeo para te dizer: essa vida que você tem não te pertence. Essa vida que você tem não te pertence e nem pertence ao diabo. Essa vida que você tem me pertence. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa vida que você tem, fui eu que comprei com preço de sangue. Ela não te pertence. Oh, aleluia. Deus te ama tanto, 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 que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para te salvar, para te dar a vida. Por que você quer tirar uma vida que nem te pertence, essa vida?
Por que você quer tirar essa vida que ela não é tua? Ele enviou seu filho, seu único filho, para morrer, para te resgatar das garras de Satanás, para te livrar das mãos do diabo e para te dar uma graça, para que você pudesse ter acesso à graça. O que é graça? É o favor imerecido. Eu e você não merecia, mas essa graça nos alcançou através de Jesus. Ele veio, ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que era para nós, ele levou sobre si. E você agora quer destruir algo que nem teu é. A tua vida pertence a Jesus de Nazaré. A tua vida pertence a Deus. Só Ele pode tirar. O amor de Deus por ti é tão grande, tão grande, tão grande. O amor dele é incondicional. Por mais que você pecou, por mais que você errou, por mais que você entristeceu o Espírito Santo de Deus, você pode recomeçar. Começar tudo de novo, uma nova história. Deus pega tudo isso, todos esses pecados, todos esses erros e lança nas profundezas do mar e não lembra de mais nada. Ele te dá uma nova oportunidade de começar tudo de novo. Então não seja ingrato, pelo menos honre a Deus com o tempo de vida que Ele te der aqui nessa terra. Honre a Deus enquanto você está respirando. Honre a Deus enquanto você tem a oportunidade de recomeçar, começar tudo de novo. Honre a Deus adorando e exaltando o seu santo nome. Honre a Deus deixando que Ele escolha o dia da tua partida aqui na terra. A mensagem central, mais importante em todo o decorrer desse vídeo é: discerna a voz de Deus e salve vidas. Esse chamado de Deus para mim e para você. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Discerna a minha voz. Seja um instrumento nas minhas mãos. Deus está falando contigo. Eu quero te usar para salvar vidas, para resgatar vidas, para acolher vidas, para resgatar vidas das garras de Satanás, para instruir vidas, para aconselhar vidas, para levantar vidas, para fortalecer vidas através do meu Espírito Santo que vai estar sobre ti. Deus manda te dizer que Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. Ele quer que você seja o precursor dele aqui nessa terra, assim como João Batista fez, assim como João Batista foi aquele que prepara o caminho, prepara esse século 21 para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele quer que você alcance o máximo de vidas aqui nesse mundo. Ele quer que você alcance vidas que pensam que para ela não tem mais solução, que pensam que para ela não tem mais jeito, que pensam que para ela não tem mais esperança. Como
essa minha amiga pensou. Por um milésimo de segundo veio sobre a mente dela. Para você não tem mais esperança. Para você não tem mais jeito. E o inimigo, através da sua fragilidade, ele veio com força. Ele veio com força e queria destruir a sua vida. E quantas e quantas e quantas outras pessoas estão passando por esse mesmo processo. Quem sabe pessoas que estão pertinho de você aí. Quem sabe pessoas que estão tão próxima de você, que está com esse tipo de pensamento, que está com essa dificuldade, que está com esse diagnóstico negativo, uma situação ruim, uma notícia ruim chegou até ela e ela está pensando em destruir algo que não lhe pertence, que é a sua vida. Então, quando Deus falar contigo, fique atento, seja obediente, ore, clame, peça, jejue, faça propósito, para que a voz de Deus, ela venha se destacar dentre tantas outras vozes que ouvimos durante todo o nosso dia. Oh, meu Deus, que a voz de Deus, ela venha ser nítida, clara, e que a gente venha estar atento e obedecer. O ponto crucial. Não adianta ouvir e não obedecer. Não adianta ouvir e ficar paralisado sem fazer nada. Não. Tem que ouvir e em cima desse ouvir tem que ter uma reação. Tem que ter uma atitude. E no momento que você tem a atitude, Deus vai te dando o quê? Instrução, estratégia para que você possa resolver aquilo que Ele colocou no teu coração para resolver. Para que você possa ter uma atitude em cima daquilo que Ele te mandou fazer. E Ele vai te dando estratégia como Ele me deu estratégia. Então que essa experiência que eu compartilhei aqui contigo venha fixar na tua mente e no teu coração. E que você, a partir de hoje, busque mais ouvir a voz de Deus. E não fique distraído com aquilo que Deus está mandando você fazer. Não se distraia, porque a sua distração pode trazer uma tragédia para alguém que está bem próximo de você. Oh, glória a Deus. Então eu te peço nesse momento, compartilha o máximo possível que você pode esse vídeo. Faça com que outras pessoas ouçam essa experiência e fique atento a tudo quanto o Senhor está falando com ela. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, seja um missionário nesse momento. Porque com cada vida que você vai compartilhar, você está fazendo uma missão de fazer alguém ficar atento à voz do Senhor. Compartilha nos teus grupos, todos os teus grupos que você tiver, em outras redes sociais que você estiver, compartilha em nome do Senhor Jesus. Deixa o teu like também, se você ainda não deixou o teu like, porque isso é muito importante para que o YouTube notifique que é um conteúdo relevante e assim distribuir para mais pessoas. Eu também já te peço que você ative o sininho, porque todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui, você vai ser notificado que eu compartilhei aqui um conteúdo da parte do Senhor, uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. E se você não for inscrito ainda, eu já te peço, se inscreva, para que esse canal possa crescer, crescer, crescer para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. E se você já é inscrito, meu muito, muito obrigado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.